Olá moçada, aqui é o professor Layton, do Instituto Federal aqui de Pedro II, e hoje a gente vai falar sobre básica, formatação de texto. É importante a gente alinhar o linguajar que a gente vai utilizar, então eu vou falar alguns termos para vocês que é bom anotar no papel para vocês gravarem bem isso aí. E essa formatação básica é a estrutura de como o texto, o documento que a gente vai fazer, vai ser redigido, porque existem vários formatos de documentos. Aqui eu vou dar o exemplo para vocês de uma carta simples. Veja a estrutura, como é disposto o texto, aonde é colocada a data, tá vendo à direita, em cima, no topo à direita, o texto todo distribuído, quem está enviando, o assunto. Então, o texto todo ele fica disposto de uma forma. Veja bem que é um pouco diferente quando a gente fala do ofício. O ofício é um documento oficial. Vocês podem pesquisar aí para ver para que servem esses documentos. Mas vocês vejam que a distribuição do texto é diferente da carta simples. E aqui um exemplo também é de um artigo. Veja bem, o título lá na cabeça, os autores está centralizado como o título também está, certo? Então a disposição, tá? A estrutura do documento são diferentes. E cada instituição que você for enviar, o documento que você tem que enviar, exige um certo tipo de estrutura dessa, ou seja, uma formatação específica. E vocês podem procurar muito, a maioria deles utiliza as normas da ABNT. Vocês podem procurar isso aí na internet sobre as normas da ABNT para documento ofício, para uma carta simples, uma carta comercial, artigo científico, etc, etc. Joia? Mas veja o que eu estou falando para vocês. Isso não é regra, não é lei. As instituições costumam seguir as normas da ABNT, mas nem todas. Joia? Então, começando, a gente vai falar um pouco sobre corpo de texto. Corpo de texto é tudo que tem a ver com o texto propriamente dito. Aqui nesse texto que nós vamos trabalhar, ele tem tudo que está aqui dentro desse retângulo aí, negro aí que eu coloquei, tá? Nesse retângulo preto aí. Ó. Então, tudo que está aí dentro é o corpo do texto. Então, vamos ver como é que a gente vai dar o nome para cada partezinha dessa aí dentro nesse corpo de texto. A gente vai chamar de título, geralmente é o que fica no alto da página, certo? E depois tem 4 itens aqui que são os subtítulos. Alguns chamam de capítulos, outros podem chamar de itens, dependendo do documento. Alguns podem chamar de artigos, dependendo do documento também. E outros podem chamar de tópicos. Cada um vai usar um termo para isso aí. Então, títulos, subtítulos, ou itens, capítulo, tópicos. E o outro elemento que a gente tem aqui também são os parágrafos. Esses são os principais que a gente vai falar muito no nosso curso e a gente tem que estar ligado. Quando eu falar de parágrafo, vocês entenderem, lembrarem o que são os parágrafos. Certo? Logo aqui em seguida, a gente vai aqui para o modelo de página. O modelo de página tem a ver com a página num todo. Por exemplo, nos nossos trabalhos nós vamos trabalhar com o modelo de página que é o formato A4, que ele tem uma largura e uma altura específica, como vocês estão vendo aí. Largura de 21 centímetros, o formato A4, né? E uma altura de 29,7 centímetros. Esse é o padrão A4. Existem vários padrões, A1, A2, A3, A4. Cada um é específico para um determinado tipo de uso. Ok? Então, isso tem a ver com o modelo da página. É uma das primeiras coisas quando a gente vai começar um documento, se preocupar com o modelo da página, com o formato da página. Outro aqui, ainda em modelo de página, são as margens. Muito importante isso também, tá? Então, a margem superior, aqui eu estou colocando um padrão que é de 3 centímetros. A margem superior, essa parte de cima, está vendo que o texto começa a partir dessa margem de 3 centímetros. Aqui, a margem inferior, o texto nunca, quando eu marco aqui que a margem tem que ser 2 centímetros, o texto não pode avançar para esses 2 centímetros, essa área tem que estar livre. Aqui, a margem esquerda, aqui eu coloquei de 3 centímetros. Ok? Então, isso significa o quê? Que o texto tem que começar
3 centímetros depois do lado esquerdo. E aqui o mesmo padrão para o lado esquerdo. Por acaso, esse padrão aí que eu estou mostrando para vocês, 3 superior, 3 esquerda e 2 margem direita e inferior, esse é o padrão ABNT recomendado para artigos. E a maioria dos documentos segue esse padrão, mas dependendo da sua instituição, do local, eles podem exigir margens diferentes de 1,5, né, ou 3 em todos os lados. E agora, por que tem essas exigências, pelo menos aqui na margem esquerda, e superior ser um pouco maior? É muito simples. Lembra quando a gente vai pegar as páginas e grampear ou então furar para colocar nas pastinhas suspensas, esse tipo de coisa? Pois é, a gente tem que ter uma área extra aqui, ó, sobrando para poder fazer isso, para não perder, para não estragar o documento, o texto em si. Certo? Entenderam por que tem que ter essas margens? Vai fazer por exemplo, vai encadernar, vai fazer um livro, então essas margens ajudam aí na sobra. E outra coisa também, para a impressão. Cuidado com essas margens, porque quando você manda imprimir um documento que você coloca lá na impressora, vou imprimir no formato A4, a impressora já exclui uma determinada área que ela não imprime na folha inteira. Então, dependendo do que você fizer na sua formatação aí, você pode, na hora de imprimir, perder parte do seu documento. Tome cuidado com isso aí, isso é muito importante. Joinha? Então falamos de modelo de página, agora nós vamos voltar aqui para o corpo do texto. Esse texto que nós vamos analisar, ele tem algumas características, agora nós vamos, além do título e subtítulo, a gente tem que preocupar com outros detalhes no nosso texto. Vamos dar uma olhada? Aqui, tamanho. Vamos falar sobre o tamanho de texto. Aqui eu utilizei no meu título aqui, tamanho 24. Isso é padrão? Não, isso não tem nada com padrão. A instituição pode pedir o que quiser. Eu coloquei 24 aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, certo? Aqui nesse mesmo texto, no subtítulo, eu coloquei o tamanho 18 no subtítulo, para ficar equilibrado. Geralmente o subtítulo a gente põe um pouquinho menor do que o título, tá? Isso é por padrão, ou pode ser no mesmo tamanho. Depende, inclusive, de quem? Da instituição, como é que ela exige. Aqui no texto em geral, eu coloquei o tamanho 18 no texto, para ficar fácil a visualização nossa. Mas o certo e o correto é que geralmente todos os documentos, quase todos eles, pedem o padrão que é o tamanho 12. Quase todos os documentos, quando a gente vai redigir, a gente logo de cara coloca lá, tamanho de texto, 12. É muito difícil ser diferente disso aí, certo? Então falamos sobre tamanho. Sobre texto propriamente dito, ainda tem uma coisa que é muito importante, que é o tipo da fonte, certo? Que é a fonte Calibre, Arial e por aí afora. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso aqui não, mas isso é muito importante saber. Joia? Então, tamanho de fonte. Logo depois a gente vai falar sobre recuo. O recuo, ele está ligado não ao texto propriamente dito, ele está ligado aos parágrafos, geralmente, certo? Então vamos ver aqui alguns recuos que tem nesse trabalho. Tem o recuo do título, tá? Mas eu posso dizer que ele está alinhado ao centro, o título, mas o recuo aqui dos parágrafos. Porque o título, na verdade, ele acaba sendo um parágrafo, tá? No fundo, cada linha dessa daí, né? Cada linha não, cada bloco desse chega a ser um parágrafo. Mas vamos aqui aos parágrafos propriamente dito. O recuo que eu estou discriminando para vocês. Esse primeiro recuo, esse menorzinho, é o recuo da primeira linha do parágrafo, que por padrão eles pedem 1,25. É a norma da ABNT. A maioria segue esse padrão, mas pode ser que a sua instituição peça um diferente, um tamanho diferente, de 2, de 3 centímetros. Então tem que fazer conforme a instituição pediu, certo? Isso é o recuo da primeira linha do parágrafo. O outro recuo que tem é o recuo do parágrafo inteiro, geralmente muito utilizado para citações. Bom, aí vocês vão ter que pesquisar um pouco sobre o que são essas citações,
tá? Mas se em alguma parte do documento pedir, olha, o recuo do parágrafo por esse motivo tem que ser de 4, 6 centímetros, então aqui a gente coloca aquele recuo exigido pela instituição. Alguns pedem até mais recuo para essas tais de citações. Joia? Então, recuo. Lembra aí que é a distância que fica em centímetro da margem do documento que a gente definiu até o início do texto. Joia? Beleza. Esse é o recuo. Ainda sobre corpo de texto, vamos falar sobre alinhamento de texto. Perceba aqui que nesse documento meu, tá? O primeiro parágrafo ele está todo alinhado à esquerda. Estão percebendo que ele está todo para a lateral esquerda, forçando todo o texto. Ou seja, aqui do lado esquerdo ele está alinhadinho, retinho. Já o lado direito lá ele está todo desalinhado, sem preocupação. Isso é muito utilizado em carta, por exemplo. O segundo parágrafo aqui, ele está todo alinhado no centro. Estão vendo? Que todas as duas laterais aí, ó, eles estão com margem parecidas de tamanho, está todo centralizadinho dentro da página, parecido com o título lá em cima, alinhado no centro daquela página que a gente colocou as margens que a gente vai escrever. Joia? O outro aqui é o texto justificado, né? Ou seja, alinhado à direita. Perceba que todo o texto foi colocado à direita do nosso documento, certo? E ele não se preocupa com o alinhamento que ele tem aqui do lado esquerdo, porque ele está alinhado à direita, todo o texto aqui, nesse parágrafo. E por último, aqui que é o alinhamento justificado. O que dá para perceber? Que ele ocupa todo o espaço, por igual, todo o espaço que a gente determinou para a nossa redação, para escrever o nosso texto. Estão percebendo que ele vai de ponta a ponta, todo alinhadinho, bonitinho? Então, esse é o justificado. Na maioria das vezes, vocês vão utilizar o alinhado à esquerda e o justificado. Quase que por padrão, tá? A maioria dos documentos pedem o texto justificado, como é esse aí de baixo, é o mais utilizado. Tá? É o correto? Não quer dizer que isso é correto, depende do que você está escrevendo e das determinações que a instituição faz para o documento que ela quer receber. Joia? Então vamos lá. Outra aqui, espaçamento entre linha, isso é muito importante. Agora, esse espaçamento entre linha é a distância que uma linha está da outra, está vendo? Da linha de cima para a linha de baixo. O padrão que a maioria pede, tá, é de 1,5 pontos. Veja que eu falei pontos, não centímetro. E o alinhamento entre linhas, esse é quase que é o mais pedido, e também o 1 ponto, que é o simples. Então, espaçamento entre linhas de 1,5 pontos e o de 1 ponto, que é o chamado simples. Agora, isso é a distância entre uma linha e outra, como está dando para perceber. Agora, veja bem, é bem importante vocês colocarem atenção. Eu falei pontos, porque 1,5 pontos, dependendo do tamanho que você colocar a letra, esse 1,5 pontos pode ficar maior ou menor. Então, ele é proporcional ao tamanho da fonte que você escolheu. Joia, por isso que ele está dado em pontos. Por que é mais utilizado 1,5? Porque facilita a leitura do documento, fica mais limpo, mais fácil você estar acompanhando o documento e fazendo a leitura. Como vocês mesmos podem perceber nesse slide aí, certo? Então, o que nós vimos hoje aqui, resumindo, nós vimos sobre o modelo de páginas, que são os formatos padrões aí, que tem A4, A2, A3, A1. Aqui no nosso curso nós vamos usar aquele padrão, aquele formato A4, praticamente em toda a atividade que a gente fizer. As margens, é muito importante a gente se preocupar com as margens quando vai começar a escrever um documento, tá? E no corpo de texto está se preocupando com o parágrafo, com o tamanho de fonte, com os recuos, né, com o alinhamento do texto que a gente vai usar, com espaçamento entre linhas e que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é sobre o tipo de fonte, certo? E isso, tipo de fonte, nós vamos ver mais na prática. Hoje é só
Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, moçadinha. Um abraço para vocês.